Over in China, the death toll from the virus rises while the disease continues to spread across the world. The number of people who've died from coronavirus in Italy has now overtaken the figure. España alcanza los 1000 fallecidos por coronavirus. This was the number today, 627 people dying in just the past 24 hours, the worst yet. 65 new cases of the coronavirus on a quarantine ship off the coast of Japan. The novel coronavirus has killed more than 2,800 people worldwide. Do we have a sense here of just how deadly this is? It comes from China. That's why. It comes from China. The rapid spread of this virus has hit many major industries as well, from tourism to auto manufacturing. Melhor, né? Mas não vai ficar. Ah, uma boa. Então, Estão tá bom. dificuldades em manter o preço do petróleo. Manifestações do presidente Jair Bolsonaro à ameaça do coronavírus. Aí, eu mais de uma série de certo. Médicos infectologistas, então, presidente dizem que o governo de alguma forma tem meu mouse na frente, não? a gravidade da situação que estamos não. vivendo. Ai, que bom, porque eu não tô mais na tela lá. Cada vez mais cheio. Em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Não. Oiê. O coronavírus escancara tudo que a gente tem de difícil nesse momento. Eu vou entrar no Facebook então para assistir a live. O interesse contra a população de rua em São Paulo e acredito em todo o Brasil é o mercado imobiliário. O desmonte do SUS, ele é um fato. Precisa Ai, meu Deus, eles estão escutando a gente, né? Falando sobre isso, né? A população, ela sabe. A gente trabalha os 3 turnos, geralmente. Eu, por exemplo, começo a trabalhar às 10h30 da manhã, só vou para casa às 11 horas da noite. Sempre tem uma droga que é associada a essa população, que é a justificativa para tomar medidas higienistas. Cada dia mais eu fico triste porque eu fico pensando em como que vai se dar a continuidade do nosso sistema de saúde daqui para frente. Eu preciso melhorar a iluminação do meu quarto, parece que tem um cativeiro. Então contra aqueles que legitimamente tentam defender o que é de todos. Over in China, the death toll from the virus rises while the disease continues to spread across the world. The number of people who've died from coronavirus in Italy has now overtaken Oi, the figure. Babi. Tudo bem? Tudo. A gente está esperando aqui a nossa outra convidada e os outros os participantes entrarem também. Então acho que tem um tempinho aí para ir pro banheiro, beber uma água. Tá bom, beleza. Tá? Comes from China. That's why. Comes from China. The rapid spread of this virus has hit many major industries as well, from tourism to auto manufacturing. Dia de pânico no mercado de capitais. Estão tendo dificuldades em manter o preço do petróleo. Manifestações do presidente Jair Bolsonaro à ameaça do coronavírus têm sido alvo de uma série de críticas. Médicos infectologistas, presidente, dizem que o governo de alguma forma demorou a reconhecer a gravidade da situação que estamos vivendo. A tendência para os próximos dias é de hospitais cada vez mais cheios. Gente, tá muito legal a live. O nosso sistema entra em colapso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Vou entrar aqui agora. Eu também vou entrar.
coronavírus escancara tudo que a gente tem de difícil nesse momento. O grande interesse contra a população de rua em São Paulo, e acredito em todo o Brasil, é o mercado imobiliário. Oi, Ellen. O desmonte do SUS, ele é um fato. Oi, Ellen, Precisa nós bem-vinda. estarmos aqui falando sobre isso, né? A população, ela sabe. A gente trabalha... Tudo bem, seu microfone tá desligado, eu, por exemplo, começo a trabalhar às 10h30 da manhã. Opa, obrigada. Só vou pra casa Agora às 11 sim. horas da noite. Sempre tem uma droga que é associada a essa população, que é a justificativa. A gente vai esperar uns minutinhos pra todo mundo conseguir entrar. A cada dia mais eu fico triste porque eu fico pensando em como que vai se dar a continuidade do nosso sistema de saúde daqui para frente. É o Estado agindo criminosamente contra aqueles que legitimamente tentam defender o que é de todos. Porque o agrotóxico hoje está acabando com tudo, né? Está destruindo tudo. É só lavouras, não temos mata, né? Nosso ar poluído, é câncer de pele, né? E os brancos não estão vendo isso. A mobilização que houve em 2019 das mulheres indígenas, ela tem essa perspectiva de se somar à luta de todos os movimentos de resistência à ofensiva de devastação que vem do outro lado. Eu fiquei muito revoltada quando a gente chegou aqui e fomos impedidos aqui de entrar no CESAI para defender os nossos direitos. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Essa semana também tive a oportunidade de ouvir o podcast. É de vocês também? Sim. E aí, o que você achou? Muito legal, muito bacana. É uma discussão sobre cinema na América Latina, né? É como se retrata o cinema na América Latina. Sim, nossa, o nosso último foi sobre a eleição nos Estados Unidos, né? O Biden, também foi bem legal. E é um projeto de extensão, é isso, né? Isso, exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre todos os eixos que a gente tem. A gente é um projeto bem grande aí, tá cheio de fazendo milhares de coisas, tudo ao mesmo tempo, muito megalomaníaco. Mas tá dando certo. Eu não consegui recrutar muitas pessoas para participar do Meet. O pessoal falava, caramba, vamos estar trabalhando ouvindo com fone, atendendo no outro. Mas não dá para participar do Meet. Não, tudo bem, é normal. A gente também estamos sempre tentando achar um horário melhor para todo mundo poder participar, mas é difícil. O presidente Jair Bolsonaro, a ameaça do coronavírus tem sido alvo de uma série de críticas. Médicos infectologistas, presidente, dizem que o governo, de alguma forma, demorou a reconhecer a gravidade da situação que estamos vivendo. A tendência para os próximos dias é de hospitais cada vez mais cheios. Em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que eu falei com a Pamela, não sei se deu tempo de falar. Se no final a gente poderia passar um pouco a plataforma para... Temos mata, né? Nosso ar poluído, é câncer de pele, né? E os brancos não estão... O grande interesse contra a população de rua em São Paulo, e acredito em todo o Brasil, é o mercado imobiliário. O desmonte do SUS, ele é um fato. Precisa nós ficarmos aqui... Bom, gente, primeiramente, boa tarde para todos, né? Meu nome é Mariana, eu sou aluna de Ciências Sociais na USP, eu também faço parte do Cinegre, né? Estou trabalhando no Cinegre já tem 2 anos. Bom, o que é o Cinegre? O Cinegre é um projeto de cultura e extensão da USP, né? A gente tem como maior objetivo levar debates de geopolítica, relações internacionais para a comunidade extra-acadêmica. E a gente utiliza, para falar sobre esses debates, o cinema. A gente tem vários eixos. Um deles é o nosso Web Cineclube, né, que agora, por causa da pandemia, está rolando virtualmente. Mas a gente também tem um podcast, como a Ellen estava falando ainda há pouco, né, o nosso CineGriCast. A gente lançou recentemente um episódio novo, depois vão lá conferir. A gente tem uma revista estudantil, que chama Revista Sinestesia. A gente também lançou, agora em setembro, uma edição nova. A gente também tem a TV Cinegre, que é o nosso canal no YouTube. A gente também está fazendo vídeos no IGTV, no Instagram, né?
A gente também tem um blog, e a gente agora também está trabalhando com o público vestibulando, né? A gente está fazendo um manual para vestibulares sobre geopolítica e relações internacionais. A nossa maior motivação é justamente afetar a comunidade externa à USP, né, publicando sensibilizar, debater e transformar de forma efetiva a realidade que acessamos por meio da nossa atuação. A nossa equipe é formada por um coordenador geral, o professor Rafael Vila, um conselho consultivo com 2 coordenadoras maravilhosas, a Raíssa e a Larissa. A gente aqui somos todas bolsistas e também a gente trabalha com voluntariado. Falando agora um pouquinho sobre a dinâmica do nosso cineclube, a gente vai fazer uma primeira introdução, né, sobre nossas convidadas, a Babi, a Ellen. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o tema e o documento e nossa super websérie, né? Depois a gente vai abrir para as convidadas poderem falar um pouquinho sobre o trabalho delas, sobre a formação delas, o que elas acharam do filme, sobre o tema. E, por fim, a gente vai abrir perguntas para o público. A gente vai mandar um aviso aqui pelo chat, a nossa mediação, e no final do nosso cineclube, a gente vai oferecer um certificado para quem participou. Quero avisar também que a gente está gravando isso aqui, a gente está fazendo também uma transmissão via o Facebook do nosso projeto, e depois a gente vai disponibilizar a gravação no nosso YouTube. E é isso, agora eu vou passar a palavra para a Gabi, que vai falar um pouquinho sobre o filme e sobre o tema. Gabi? Oi, gente, eu sou a Gabriela, eu sou bolsista do SNEGRE também, que nem a Mari e a Pan. Eu entrei esse semestre, eu tô há uns 3, 4 meses no SNEGRE, e eu vou falar um pouco do documentário sobre o tema, que a gente vai abordar nesse cineclube. Que nesse último web cineclube do ano, a gente gostaria de falar sobre a pandemia e a negligência aos profissionais da saúde, a ciência e o impacto do coronavírus no Brasil e no mundo. E as políticas públicas, principalmente sobre o sucateamento do SUS, que tem como função regular, fiscalizar, controlar e executar a saúde brasileira. Para esse debate, nós usamos como ponte a websérie Na Fila do SUS, e a gente focou no episódio 4, que chamado Linha de Frente, que ele aborda as vivências dos relatos de profissionais da saúde e professores dessa área sobre quão turbulento tem sido esse período de pandemia no Brasil e no mundo inteiro. A websérie está disponibilizada na plataforma de acesso a documentários independentes Bombozilla, que retrata as lutas sociais desde 2016. Agora eu vou passar a palavra para a Pan, que ela vai falar um pouquinho das nossas convidadas. Gente, boa tarde. Eu sou a Pamela, graduanda em Letras pela USP, faço parte do projeto SNEGRE, sou aqui do eixo dos cineclubes. Vou apresentar nossas queridas convidadas. Hoje temos a participação da Ellen, que é diretora da websérie, comunicadora da Bombozilla, que é uma plataforma de acesso a documentários independentes, como a Gabi falou, nutricionista e mestre em educação e profissional da saúde. Então, Ellen, seja bem-vinda, vou passar a falar para você que possa se apresentar, falar também sobre a plataforma, e aí depois eu retorno para apresentar a Gabi, nossa segunda convidada. A Babi, perdão. Olá, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer pelo convite e, bom, você falou nossa websérie, isso já me deixa bem feliz, porque a ideia é que seja nossa websérie mesmo. E parabenizar pelo projeto de extensão, por todas as coisas que o projeto desenvolve e pelas frentes que trabalha, assim, é super importante nesse momento de fake news e de pós-verdade que a gente tenha um projeto que alcance a sociedade e que debata a ciência e que traga a universidade mais próxima das pessoas. Então, parabéns. Bom, meu nome é Ellen Francisco, sou profissional de saúde pública, né, então eu me formei nutricionista, mas eu sigo uma carreira pelo SUS já desde que entrei na faculdade, já tinha interesse pela saúde pública, então vou traçando a minha formação na saúde pelo caminho da defesa do SUS. Eu fiz nutrição, vim para o Rio de Janeiro fazer saúde da família na ENSP, na Fiocruz, e logo já comecei a trabalhar na ponta do serviço de saúde, atendendo em Manguinhos, na favela de Manguinhos, fazendo a residência e trabalhando em Manguinhos, né, pela residência, e depois fui trabalhar em Guadalupe, no Muquiço, que é uma favela do outro lado
da cidade do Rio de Janeiro, e enquanto trabalhei em Guadalupe, fiz o meu mestrado profissional também na Fiocruz, na Escola Politécnica. Então, eu tive a oportunidade de poder trabalhar no serviço e debater o serviço dentro da Fiocruz. Mas, para além disso, também discutir o serviço de saúde, entender que defender o SUS, também é participar de movimentos que defendam o SUS. Então, desde que estou no Rio de Janeiro, faço parte do movimento classista em defesa da saúde do povo, em que a gente tem organizado o Encontro Popular de Saúde, discutido o debate do SUS com os usuários que a gente atende, e aí a gente passa a participar da articulação do Nenhum Serviço a Menos de Saúde, que quando a gente vai falar do episódio, fala um pouco do papel desse movimento de saúde e do serviço a menos. Bom, depois entro para... começo a me formar como comunicadora e aprendendo um pouco sobre comunicação, e começo a fazer parte da Bombozilla, que é uma plataforma de filmes independentes, mas para além de ser uma plataforma, em algum momento a gente foi chamado por alguma mídia de Netflix das lutas sociais. Só que para a gente a gente tem um outro olhar do audiovisual, assim, né, que para além do consumo do cinema, do audiovisual, do documentário, como se propõem essas plataformas de streaming, a Bombozilla, ela está inserida num movimento de comunicação, de cine independente, de cine comunitário. Então, a plataforma, ela tem um papel, quando o Vitor e a Sabina pensam a plataforma lá no começo, ela tem um papel de ser um lugar de memória das lutas sociais da América Latina, né, sem ter essa pretensão de conter todas as lutas, mas pelo menos as articulações de movimentos de comunicação das quais a Bombozilla faz parte. Então, quando a gente recebe um documentário, a Bombozilla, que hoje está com mais de 600 documentários catalogados, a gente discute esses documentários. Então, por exemplo, uma campanha de documentário, campanha de impacto, é levar para a comunidade para debater, que a Bombozilla é um guarda-chuva de coisas, né, para responder à necessidade dessa movida audiovisual. Então, a gente faz discussões sobre esse documentário, a gente, pensando como o documentário vai se manter, a gente tem uma plataforma de financiamento colaborativo para que a gente possa ajudar a impulsionar os documentários. A gente tem um curso que hoje é online por conta da pandemia, que é um curso de recursos audiovisuais, de formação audiovisual para videoativismo. E a gente também fazia mostras, tem festivais agora, a plataforma também abrange alguns festivais de coletivos de comunicação, de cine comunitário da América Latina. Agora a gente está com o FESDA, por exemplo, que é um festival colombiano, de Água Branca. Então, assim, a Bombozilla consegue ter um suporte para receber esses festivais. E, por fim, a gente produz documentário e produz websérie. Então, entrando na bombozilla.com, para além de ter acesso a diversos documentários, falando com a gente pelas redes sociais, a gente consegue fazer uma movida maior, assim, junto pela soberania audiovisual. É isso um pouco. Então, introduzindo a Bombozilla para que a gente possa dizer um pouco do papel dessa websérie mais adiante. Obrigada, Ellen. Agora eu vou falar um pouquinho também da nossa segunda convidada, que é a Babi. A Babi é trabalhadora do Hospital Universitário há mais de 7 anos, é representante dos trabalhadores no Conselho Universitário da USP e também militante do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. Então, Babi, seja muito bem-vinda. Vou passar a palavra para você, para que você também possa se apresentar. Bom, boa tarde, gente. Obrigada pelo convite. Bom, a minha relação com a saúde, né, com o tema da saúde, ela é recente, assim, desses últimos 7 anos, porque minha formação não tem a ver com saúde, bom, apesar de ser... Bom dia. Mas a minha relação com a saúde, a defesa do SUS, veio a partir de trabalhar no hospital. Eu sou funcionária administrativa lá, faço parte de um setor de estatística do hospital, e a partir da organização dos trabalhadores, uma luta muito forte, pelo que dizem, né, a maior greve na USP
que se deu contra a desvinculação do hospital, que foi uma tentativa da reitoria de passar a administração do Hospital Universitário da USP para a Secretaria do Estado. E aí começou toda uma discussão sobre... Gente, só um instante, estamos tendo aqui algumas invasões, eu vou bloquear as pessoas. Tá. Bem que você comentou mesmo que tinha. Pois é, a gente está tentando arrumar algum formato que a gente possa impedir esse tipo de coisa, mas é bem difícil, porque a gente quer que o máximo de pessoas possa participar do debate, né? Uhum. Pode continuar, Babi. Tá. Bom, e aí veio todo um debate sobre qual que era o problema de passar o hospital para a Secretaria de Saúde, e aí começou essa discussão... Cala a boca, puta! De como o objetivo, né, que tinha por trás da reitoria era avançar na privatização, na precarização do trabalho ali dentro e, dessa forma, né, poder passar para a iniciativa privada que na Secretaria de Saúde significava as fundações privadas. Enfim, aí foi assim que eu comecei a conhecer mais o debate de saúde. Tá. Gabi, mil perdões. Tá? Não, imagina. Fiquem tranquilos. A gente vai fazendo como dá, porque não é isso que vai impedir a gente de fazer um debate importante. Bom, e aí foi muito interessante porque eu conheci todo esse debate da saúde desde o ponto de vista da organização dos trabalhadores e muito ligado com trabalhadores muito antigos do hospital universitário, que é bem diferente, assim, eu sinto uma diferença bem grande em como os trabalhadores mais jovens não têm uma tradição mais do debate da saúde ligado a uma luta também pela democracia, uma concepção de medicina social, e aí adentrando nesse debate, a gente chegou, inclusive, fazendo seminários super profundos, com a participação de gente como o Atlas Mendes, né? Então, no meio da greve, a gente parava tudo na greve para fazer... Ai, Beth! Ai, Beth! Beth, filha da puta! Ai, 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 ai! Com esse teu jeito faz o que quer. Gente, eu talvez vou sugerir da gente migrar para outra sala, porque essas pessoas, elas fizeram inscrição, a gente permitiu, porque achamos que elas não iam atrapalhar, e aí elas acabam que elas já têm, e elas têm o acesso aqui à nossa reunião. Eu ia sugerir da gente talvez migrar para outra, e para a Babi, mil perdões, e para você talvez falar as coisas que você falou, porque eu mesma tô louca para escutar o que você quer falar, mas eu não consegui prestar atenção. Eu vou fazer uma sala agora no Meet pra gente, e eu vou sugerir da gente migrar para lá, para que a gente não tenha mais muitos problemas. Okay. Vocês estão de acordo? Super. Sim. Gente, muito obrigada pela compreensão. Imagina. Eu vou enviar o link aqui no chat, para que não tenha nenhum problema com isso. E a gente migra para lá e eu fecho essa reunião aqui.
Posso enviar por e-mail também. Eu vou colocar as pessoas que tiveram... Matheus Pereira, temos um Matheus Pereira, sim, por favor, permitir. Só um instante, gente. Babi, acho que você entrou no link antigo. Não, mas eu posso te enviar pelo WhatsApp também, isso pode facilitar a sua vida. Ó, vamos vir aqui. Pronto. Acho que agora sim, gente. Estamos completos. Babi, todo mundo aqui. Vitor. Ellen. Eu te enviei por e-mail o outro link, mas se você quiser, a gente também pode compartilhar. Pronto. Gente, estamos só esperando a Ellen entrar aqui com a gente, mas eu já adianto, quero pedir 1000 perdões para todo mundo que está participando aqui com a gente, e agradecer vocês continuarem com a gente, lembrar que também a gente vai continuar com a nossa live no Facebook, e depois a gente vai disponibilizar o debate também no nosso YouTube. Babi, se você puder, por favor, continuar a sua introdução, eu estava gostando muito. Quero agradecer já e pedir perdão. Imagina, não, tá fora do controle, isso. Bom, e não é uma questão que atrapalha realmente. Digo que não impede, né, a gente de fazer o debate. Bom, mas só para retomar, então, eu entrei no hospital universitário, sou funcionária técnico-administrativo lá do setor de estatística do hospital, que acaba sendo bastante ligado com a parte de notificações de doenças, tem uma visão mais geral dos números do hospital e tal, então é bem interessante, assim, inclusive para ver o que poderia ser feito e não é feito com o hospital. Mas a minha relação com a saúde, eu estava contando isso, que começou a partir da greve de 2014, que foi uma greve muito forte na USP, com temas de salariais, direitos trabalhistas, né, em geral dos trabalhadores da USP, mas que pegou muito forte dentro do hospital universitário. Inclusive eles falam que foi a maior greve na USP, porque a reitoria tentou desvincular o hospital da USP para passar para a Secretaria Administração, né, para a Secretaria Estadual de Saúde, o que significaria uma gestão por meio das fundações privadas, né, como as organizações sociais de saúde.
o que significa em saúde um avanço de uma forma indireta de privatização, assim como é feita na educação infantil. E nessa greve foi muito interessante porque os trabalhadores paravam tudo para discutir o tema da saúde, qual era a concepção de saúde que a gente precisava defender ali dentro do hospital, e não simplesmente assim, não querer uma desvinculação, ou querer um reajuste salarial, enfim, foi toda uma discussão bem profunda. Eu acho que isso é um legado e uma tradição do SINTUSP, do Sindicato dos Trabalhadores da USP, que permite bastante avanço ali e uma fusão entre uma camada mais antiga de trabalhadores e uma camada mais jovem. Eu estava falando isso antes, que os trabalhadores que são mais antigos e que passaram pela luta pela abertura do HU em 80 e poucos, né, acho que 85, 88, passaram também muitos deles, ou passaram diretamente pela luta da reforma sanitária, a luta pela redemocratização, ou então foram muito influenciados pelo bafo daquele movimento social muito profundo. E aí a discussão que eles fazem, o que eu percebo é que é diferente da discussão que alguns trabalhadores mais novos na categoria fazem, porque tem essa discussão de é necessária uma medicina social, uma concepção de saúde que transcenda o tema de se tem presença ou ausência de doença, né? Então, ver mais o conjunto da vida da pessoa, que eu sinto que existe essa diferença com setores mais jovens. Mais novos, mas não diretamente mais jovens, né? Porque aí depois, agora, com a entrada de novos... Enfim, com tudo que aconteceu no país, eu acho que o debate da saúde ligado com direitos democráticos, eu acho que volta à tona com alguma força, a defesa do SUS na pandemia, enfim, eu acho que agora mais jovens se interessam por isso, ainda que eu acho que precisa ampliar bastante. Mas então a forma como eu entrei nesse debate da saúde foi por essa perspectiva da Organização dos Trabalhadores, e aí a gente chegou num ponto de ver qual foi a origem do hospital universitário, que estava ligado com esse projeto de uma medicina social, fazendo uma ligação entre a saúde, atenção secundária, né, de nível secundário, com o nível secundário que eles dizem é de complexidade nível 2, né, de atendimento. E aí depois tem toda a atenção primária, que são as UBSs, as UPAs, né. Então a ideia do HU era não ter mais esse desvínculo total que tem entre, por exemplo, um HC e a UBS, e fazer essa ligação mais profunda com o atendimento domiciliar, acompanhamento mais cotidiano, o vínculo profundo, né, que se estabelece entre o profissional de saúde e a região onde ele atua e as pessoas onde ele mora, porque vê no paciente um sujeito, então ele precisa tomar parte do seu processo de cura, de entender todos os mecanismos que definem o seu corpo, a sua saúde mental, enfim. Era esse o objetivo do Hospital Universitário, parte do currículo experimental de saúde da medicina, que foi extinto logo depois com a ditadura militar, né? Então, enfim. Mas foi uma experiência importante que resultou aí no Hospital Universitário, que é, como os estudantes da saúde dizem na USP, um dos melhores locais para fazer estágio, formação, enfim, que ainda resistiu bastante tempo a todo esse desmonte. Então, para me apresentar, não tinha como desvincular da greve de 2014. Enfim, a gente segue nessa luta até hoje. Bom, gente, terminamos agora a parte das introduções. A gente está abrindo aqui pelo chat inscrição para fazer perguntas ou comentários. Gente, a gente também pensou em algumas perguntas, né? Queria muito saber a opinião de vocês. Eu acho que, assim, de uma forma geral, a saúde está muito em pauta por causa da pandemia, né? E a gente tem visto muitas críticas para o governo, como tem abordado, e acho que principalmente agora, né, com a pauta da vacinação e a falta de um plano de vacinação aqui no Brasil,
A gente pensou aqui e queria saber de vocês como que vocês acham que deveria ter sido a abordagem da pandemia na saúde pelo governo e como que os trabalhadores deveriam ter sido tratados, o que faltou nessa pandemia. A gente abre aí para Babi ou para Ellen, quem quiser responder, fiquem à vontade, tá bom? Bom, eu posso quebrar o gelo. Não, pode ir, Babi, pode falar. Não, vai lá, pode ir. Eu acho que a gente parte da pandemia, mas tudo isso é muito anterior, assim, né? A pandemia, ela é um catalisador do que é o projeto de desmonte do SUS, né? Então, quando a gente pensa nas direções em que o governo federal tem tido no atendimento à pandemia, no cuidado da pandemia desde o início, né? Então, quando o Mandetta, que é um filho do plano de saúde, né, que é um cara ligado à Unimed, veste o coletinho do SUS e sai defendendo um sistema único de saúde, ele está performando sobre o que se teria como medida que acabou não resultando em nada, né? A gente está indo aí para 180 mil mortes, é um dos países com maior número de mortes por Covid-19, isso porque a gente não contabiliza as pessoas que morreram por outras doenças, outros agravos, por não ter acesso à saúde, porque ou está direcionado à Covid, ou porque já estava desmontado, né? Então, a gente defende uma linha, uma perspectiva, né, enquanto movimento de saúde, movimento classista, e dentro da Mobozilla a gente tem esse debate, e a gente leva isso para a websérie, de que existe um projeto de desmonte do SUS. Então, o Web estava falando da reforma sanitária, nessa luta por um ambiente democrático e pela construção de um sistema de saúde que tinha como horizonte uma sociedade, um projeto de sociedade. Então, dentro disso, também tinha os planos privados de saúde que estavam chegando no Brasil, né? Também tem o interesse da indústria médica, indústria farmacêutica. Então, todos esses interesses vão se colocando à frente dos interesses da população. E isso, o SUS, a Fátima fala no episódio, né, Fátima Silianski, o SUS, ele é um balcão de negócios. Então, tudo que... e a gente viu, né, no decorrer da pandemia, aqui no Rio de Janeiro, o governador sendo investigado por desviar dinheiro de tratamento à Covid, em outros municípios e outros estados, né, o desvio de dinheiro, de recurso para respiradores, como se tratava a questão do isolamento. Em Cuba, tudo bem que Cuba tem o tamanho do estado de São Paulo, né, a população do estado de São Paulo, basicamente. Mas ontem mesmo veio uma matéria em Cuba que morreram 100 e poucas pessoas de Covid-19. Cuba, ele tem um sistema de saúde que é baseado na atenção básica, então as pessoas são atendidas na sua casa, no seu bairro, se isola os casos, se acompanha os casos. Então, em algum momento o Brasil tinha essa oportunidade de trabalhar com a saúde da família, fazendo o reconhecimento dos casos, cuidando das famílias, fazendo o controle dos casos, mas o que se começa com o Temer e depois se avança ainda mais com o Mandetta foi um verdadeiro desmonte da atenção básica, das políticas de saúde pública, da atenção primária à saúde, que é a saúde que chega até a população, porque tem dois tipos de serviço de saúde, aquele que a população corre quando a coisa já está grave, e aquele que chega à população para prevenir doenças e para cuidar de uma comunidade. Esse serviço que previne doenças, que cuida da comunidade, que oferece serviços de saúde às comunidades, principalmente às comunidades mais carentes, já vinha passando por um desmonte grande. Então, a pandemia, ela é um catalisador de tudo isso, assim. E o governo federal foi performando, criando inimigos, ridicularizando, trabalhando com deboche, para que isso fosse diluído e fosse minimizado, trabalhando com falsas verdades, né, nessa era da fake news, da pós-verdade, que o governo Bolsonaro se destacou em âmbito internacional. Sim, se eu puder, tenho bastante acordo com o que a Ellen colocou, mas se eu puder também desenvolver um outro aspecto, que eu acho que como lidar, né, com a pandemia e quais as medidas que poderiam ter sido tomadas.
eu concordo profundamente com o que a Ellen falou, que a pandemia foi um catalisador de uma situação prévia. Nada surgiu com a pandemia, né? Tipo, já tinha toda uma crise social, política e sanitária, não nesse nível pandêmico, mas uma crise sanitária que era esse desmonte do nosso sistema de saúde. Mas a forma como lidar com isso, eu acho que coloca para a gente um debate, uma visão de sociedade bem importante, porque assim, na época que a gente está, muito se discute o consumo, né? Quando eu era mais jovem, estava na universidade, todo tema para combater e realizar mudanças, né, combater destruições ambientais e tal, estava ligado com refletir sobre o consumo. E a gente, como marxista, olhava para aquele debate e falava, não, o que produz e o que altera as mudanças, altera as relações na sociedade é a produção. E na pandemia, na minha opinião, isso ficou muito evidente, porque uma das medidas elementares para lidar com a pandemia era a reconversão da indústria, ou seja, pegar as indústrias químicas, as indústrias... a própria indústria farmacêutica, mas as indústrias de automóveis, e colocar tudo isso para produzir o que era necessário para a sociedade naquele momento, que eram respiradores, EPIs para os hospitais, para os trabalhadores da saúde, os antibióticos, desenvolver a produção de pesquisas, né, na área. Então, se tivesse uma reconversão da indústria naquele momento, não teria aquela falta de equipamentos e EPIs para a população e para os trabalhadores da saúde. Então, acho que isso coloca para a gente uma forma de enxergar a realidade e de como transformar a realidade, né? O outro elemento era que precisava fazer testes, porque a quarentena, eu tenho até um receio assim, de como debater isso, mas a grande verdade é que a quarentena em si mesma, ela não resolve o problema da pandemia. A gente defende muito duramente a quarentena porque isso é o mínimo que a gente pode ter num estado desorganizado e anárquico como o capitalismo, né? Anárquico no sentido de cada um toma uma medida sem ter um fim racional. Então, isso seria uma medida elementar, mas se a gente pudesse organizar de fato as medidas do combate à pandemia, a quarentena seria, como a Ellen falou, de testes massivos para toda a população, para os trabalhadores da saúde, dos transportes, né, das indústrias, periódicos para ver quem está contaminado, e aí você isola a pessoa que está contaminada, independente dela estar com sintoma ou não, não em hospitais, no caso das pessoas que não estão com sintomas, mas em centros de tratamento, onde a pessoa pudesse ter uma boa alimentação, descansar, não contaminar outras pessoas, não aumentar a sua carga viral, tomar sol, enfim, tipo, todas as medidas necessárias ali para ir recuperando, dar condições para o corpo da pessoa ir se recuperando. Então, essa era uma outra medida, testes e centros de tratamento que não sejam hospitais unicamente, né? Bom, e a outra questão elementar era fazer uma convocação massiva de trabalhadores da saúde, jovens recém-formados que estão desempregados, chamar os concursos que foram feitos na saúde, que aqui em São Paulo tem vários, e que também não foram convocados para o trabalho. Então, era montar um exército mesmo para garantir que esses trabalhadores pudessem estar ali na linha de frente, mas sem sobrecarga de trabalho, sem jornadas muito extensas, porque a resistência vai caindo ao longo das jornadas. E aí, depois, entrando no ponto de vista econômico, para garantir tudo isso, eu achei muito interessante que no debate, no documentário que a Ellen produziu, uma das falas do Aquiles Mendes retoma o tema da dívida pública, e como a dívida pública é um elemento de submissão do Brasil
aos interesses dos imperialistas, né, através dos grandes bancos, do capital financeiro, enfim. E a gente tem 2 instrumentos legais, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Teto dos Gastos, que são mecanismos para garantir que o orçamento que é produzido, as riquezas produzidas pela sociedade, pelos trabalhadores, seja escoado para o pagamento da dívida pública. Então, tinha verba para fazer as coisas, era uma questão de escolher o que fazer com a verba, e o que se escolheu foi continuar pagando a dívida pública, né? Acho que esses são alguns elementos que também entrariam no debate sobre como combater a pandemia de uma maneira mais racional, enfim, para evitar mortes. Eu só queria comentar uma coisa que a Babi trouxe, achei super importante de falar, é que em algum momento o Mandetta falava de fazer uma convocação de todos os trabalhadores da saúde para cuidar do Covid. Lembra? Quase como uma coisa vocacional, assim, porque aí se bota um monte de trabalhadores na linha de frente, sem EPI, sem um mínimo de condições de trabalho. Então, e a população parece que em algum momento chamava as pessoas a um juramento, assim, você fez um juramento de cuidar da sociedade, e você despersonaliza quem é o trabalhador de saúde, né, porque o trabalhador de saúde, por ter feito um juramento, ele tem que ir trabalhar sem receber um salário, sem EPI, sem mínimo de condições de segurança, que é um pouco do que a gente tenta resgatar no filme, assim, porque eu lembro até, inclusive, na minha bolha no Facebook, as pessoas falando assim, se eu fosse trabalhadora de saúde, eu ia correndo para a linha de frente. Aí eu fiquei pensando assim, eu acho que as pessoas não estão tendo muita dimensão do que é essa linha de frente, porque eu acabo de ver um post desse, e o post de baixo, o seguinte, é do trabalhador de técnico de enfermagem que faleceu por falta de equipamento, e esse mesmo trabalhador que estava na linha de frente, com alta carga de Covid, é um cara que não conseguiu um leito de UTI, que ficou esperando e morreu na própria casa, morreu a caminho da transferência. Então, em algum momento se tentou colocar isso na conta do trabalhador, né, quando fala desse chamado heróico, quando se intitula o trabalhador de saúde como um herói, é como se ele tivesse que abdicar de todas as outras coisas, né, e se lançar à frente da Covid. E abafa toda a responsabilidade do governo federal em garantir que as pessoas tivessem tratamento adequado, que esses trabalhadores tivessem EPI, esses trabalhadores têm família e também são cidadãos e também são da classe trabalhadora, então era como se despersonificasse essa pessoa e colocasse como um herói que tivesse que se lançar na luta contra esse vírus. Enfim, Não, mas realmente, né, é só ver as publicações de agradecimento, né, sempre batendo palma para os trabalhadores da saúde, mas esquece do peso psicológico, né, você estava falando, eu lembrei, antes da gente começar o Cineclube, a gente estava discutindo aqui, eu, a Gabi e a Pan, falando que tem uma mostra que foi feita pela Fundação Oswaldo Cruz, que também participou, né, do financiamento da sua websérie, né, depois a gente estava falando sobre isso, uma mostra que se chama Olhares sobre a Covid, e tem muita coisa mesmo, nossa, é muito legal, tem algumas coisas não muito boas, assim, de qualidade, mas é muita produção audiovisual voltada para o Covid, e tinha uma série que acho que se encaixa bastante aqui no nosso debate, que falava justamente sobre o psicológico dos trabalhadores da saúde, né, no meio dessa pandemia, o peso que é se colocar os trabalhadores como heróis e esquecer do fato que falta uma condição básica de trabalho, né? Aproveitando o gancho, eu queria comentar e perguntar para vocês, né, que em outubro desse ano, o Bolsonaro, nosso presidente, ele considerou a possibilidade de privatizar as UBSs, né? Mas depois, com toda a pressão pública e da mídia, ele recuou. E o que vocês acham disso? Como vocês enxergam essa medida? Eu começo agora. Eu acho que o recuo... Bom, o Bolsonaro, ele tem um método, né, que é ir pro arrebento
das loucuras que ele quer fazer e depois retroceder para ver o que fica, o que é possível, né? Porque ele falava também, assim que ele foi empossado, que o SUS era muito caro, que tinha que privatizar tudo, que tem que ter plano de saúde popular para todo mundo, para quem pode pagar e tal. Então, acho que ele tem esse método, mas também não esconde toda a tentativa de ir tirando cada vez mais o direito dos trabalhadores, né? Da população e tal. Mas o que eu acho que do tema do Bolsonaro, assim, é importante discutir, que diz respeito à saúde, aos serviços de saúde, mas diz respeito mais em geral a tudo que está acontecendo, né? Tipo, eu diria assim, qual é a grande mudança que teve com o Bolsonaro? Porque as pessoas, para a saúde, mas para os direitos em geral, né, da sociedade. Eu acho, e assim, você falou do tema em outubro, né, logo veio as eleições também, acho que a gente teria que fazer um balanço um pouco do que foi do que se expressou nesse período. A minha opinião é que fala-se muito em combater o Bolsonaro, combater o bolsonarismo nos estados, nos municípios e tudo mais. Só que o Bolsonaro, ele não se elegeu à toa, não foi ele sozinho que chegou ali e se elegeu. Teve uma série de medidas anteriores que permitiram a eleição do Bolsonaro. Por exemplo, na própria eleição do Bolsonaro, um dos candidatos foi proibido de concorrer por uma manipulação do judiciário. Antes disso, um governo foi retirado por um processo que é o impeachment, que é um processo totalmente restritivo, porque quem decide são algumas centenas de senadores e não é a população em geral, e tudo isso foi mudando a situação e a relação de forças da sociedade, quebrando o pacto que tinha sido feito anteriormente. Então, o que na verdade veio acontecendo muito antes da eleição do Bolsonaro, mas com o golpe institucional que foi o impeachment da Dilma, as eleições manipuladas, o fortalecimento do judiciário, a eleição de diversos militares, como a gente pode ver nessa eleição atual. Agora, não só as indicações para os ministérios, né, que o próprio Bolsonaro fez, mas são 50 novos prefeitos que são militares e mais de 800 vereadores que também são militares, né? Então, tem um endurecimento do regime como um todo, com vários sujeitos, vários atores políticos mais autoritários. Então, eu acho que o que a gente tem que ver é que, assim, o Bolsonaro, ele está surfando numa onda que é um novo regime, não é mais o regime de 88. A Constituição de 88, que permitiu o SUS, ela foi fruto desse pacto social, que é fruto de um choque entre as classes. Então, eu acho que é uma pergunta que acaba sendo importante retomar, por que existia o SUS, por que foi possível, né, implementar um sistema universal de saúde num país do tamanho do Brasil, da dimensão do Brasil, num ano, né, numa década, onde o movimento internacional era de retirada de direitos, porque é o ano do desenvolvimento do neoliberalismo no mundo inteiro, com a Margaret Thatcher, enfim, tipo, toda uma série de ataques mundiais. O que tinha de diferente no Brasil era um grande ascenso revolucionário dos trabalhadores, com vários movimentos sociais que se apoiaram nessa força para conseguir conquistas do tamanho do SUS, a redemocratização e tudo mais. Enfim, para não ficar aqui fazendo uma resposta muito longa, então eu veria que é importante ver isso, assim, não basta a gente combater o Bolsonaro e as loucuras dele, mas a gente tem que combater todo esse regime golpista com os atores autoritários que são o judiciário e os militares, e o que eles chamam de centrão, né, que é essa direita fisiológica que está no governo desde a época da ditadura. Totalmente de acordo com a Gabi, assim, mas eu estava pensando nesse horizonte também do SUS, da criação do SUS, né, que o SUS ele é uma conquista da classe trabalhadora. Então, tinha, assim, um ambiente de resistência muito forte, né, na classe trabalhadora no Brasil, os movimentos da luta pela terra. Então, em alguns momentos, a gente retomou a 8ª Conferência de Saúde, né, você vê uma ampla participação popular, mesmo porque também os agentes de vigilância tomaram a 8ª Conferência, então, mesmo a 8ª Conferência não tinha
não tinha tido esse chamamento tão amplo, né, ela foi tomada por vários setores populares que estavam dizendo que queriam um sistema de saúde, que fosse um sistema de saúde amplo e que contemplasse a saúde para além da doença. E como a Babi já falou também, não vou me estender nisso, logo em ascenso do neoliberalismo. Então, mesmo com 80-80, né, que é a lei que institui o SUS, a classe trabalhadora foi numa, como chama aquilo? Luta de braços, assim, né? Tentando ganhar cada ponto da 80-80 e perdeu vários vetos, principalmente sobre a estabilidade do trabalhador no SUS, né? Sobre a condição da classe trabalhadora, dos trabalhadores de saúde. Então, mas desde aquela época, em algum momento a Fátima também fala isso, que já os planos de saúde, os grandes planos de saúde, as agências internacionais de saúde já tinham seus interesses na saúde no Brasil. Então, a gente consegue avançar minimamente, até porque, por condições econômicas internacionais, a gente consegue avançar politicamente, estabelecer o SUS, mas a privatização do SUS, ela vem de antes mesmo, assim, né? Então, a gente pensa na entrada do capital estrangeiro, foi com a anuência da Dilma, terceirizações, entrada de EBSER nos hospitais universitários, isso foi com a anuência do PT. Então, assim, o Bolsonaro representa também o que é de mais odioso pela postura, né, com suas convicções ideológicas, com seu discurso genocida, mas o Estado brasileiro, ele é subserviente ao capital internacional. Então, o que interessa nesse momento é esse negócio que se tem disponível. A atenção básica, né, ela passa a ser interessante porque ela é capilarizada. Então, hospitais, você tem os grandes hospitais que são em centros regionais. As pessoas chegam ao hospital por uma necessidade de emergência. Mas há lugares em que só existe o posto de saúde. E é o posto de saúde que vai oferecer serviços. Mas a atenção básica também já está muito terceirizada. Aqui no Rio de Janeiro, são organizações sociais que gerem a atenção básica. E aí, por vários escândalos com essas OS, com desvio de verba, né, todas as coisas que a gente já conhece das corrupções nessas organizações, o SUS contrata vários serviços terceirizados, né, principalmente de imagem, lugares que não se compra uma ressonância magnética, né, a pessoa vai encaminhada por um serviço do SUS, por um serviço que é privado e é pago. Então, o serviço privado já vem chupinhando o SUS há muito tempo, assim, uma sanguessuga, assim, desde que o SUS nasceu nas parcerias público-privadas, né. Então, essa estratégia de privatizar a atenção básica, ela é bem anterior, mas é como isso vai se avançando, assim, né, não significa que recuou. O Bolsonaro pode ter recuado na sua posição de fazer isso como um decreto do governo federal, mas isso continua avançando a passos largos, muito anterior ao Temer, inclusive, muito anterior, é que agora a crise do capital vai se acentuando e a emergência de se extrair o recurso público é maior ainda, porque como a gente é um país que é de capital dependente, a burguesia nacional entrega o seu ouro para a burguesia internacional, sugando do próprio Estado, né, e serviços do Estado, que tem mais, assim, para finalizar, saiu uma pesquisa dizendo que 70% dos desvios de verbas de corrupção estavam na educação e na saúde, que são os serviços essenciais para a população brasileira, né, para a população brasileira, não sei, para a classe trabalhadora brasileira, porque essencial é para o povo mesmo, né, que utiliza 80% do SUS, que perderam seus planos de saúde. Então, qual é esse nicho que está querendo criar com um processo de privatização e sucateamento cada vez maior do serviço público? Obrigada, Ellen. Obrigada, Davi. Vou aproveitar e fazer uma pergunta do chat, que é do Davi. O Davi diz assim: algumas pessoas da minha família estão com a ideia de vacina, e com a ideia de que as mortes dadas pelo Covid não são, acredito que ele queria dizer verdadeiras, né? E os médicos sinal que é Covid. Qual a opinião de vocês sobre isso? E não sei como trazer esse convencimento. Eu não entendi a pergunta, ficou bem pegado
o vídeo na hora da pergunta. Eu posso ler de novo. Vocês estão me escutando bem? Sim. Sim. A pergunta do Davi é o seguinte: algumas pessoas da minha família estão com uma ideia anti-vacina e com ideias de que as mortes dadas por Covid, muitas não são verdadeiras, né, como a Pan corrigiu, e os médicos só colocam no laudo final Covid. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Na opinião de vocês, como trazer um convencimento, eu acho que em relação a se vacinar. O que é loucura, né? Pensar 2020, a gente tem que convencer as pessoas a se vacinarem. Não, ainda mais com o posicionamento do Bolsonaro recentemente, não sei se vocês viram, ele falou que ele não vai se vacinar, né? Assim, sem falar o péssimo exemplo aí, ainda quer colocar mais um tipo de para você assinar alguma coisa de responsabilidade, caso você queira assinar, assim, tudo para dificultar as pessoas a se vacinarem. Bom, vou passar a palavra aí para a Babi e para a Ellen. Não, o que eu acho disso é que, assim, de fato, como vocês mesmos já começaram, ter um dirigente do país que já nega tudo dificulta bastante a implementação da política de saúde, né, de qualquer que seja ela. Porque eu falei na apresentação que é muito importante o convencimento em saúde, né, o convencimento de que tipo de tratamento você vai aderir por parte do paciente. Não tem como você impor. Teve toda a revolta da vacina, enfim, contra métodos autoritários. Acho que é importante a gente ver assim, que por mais que a gente defenda que tenha uma campanha de vacinação, ela não pode ser com métodos autoritários, porque ela, em última instância, cria uma sociedade autoritária que funciona pela coerção, né, pela força, e não pelo convencimento, pela compreensão mais profunda do que significa. Então, eu acho que, nesse sentido, para ter um convencimento, seria, sim, necessário uma grande campanha pública, com trabalho nas escolas, mesmo que esteja, né, no recesso e virtuais, né, as aulas, mas precisaria fazer campanhas por via das escolas, por via de propaganda pública na televisão, nos locais de trabalho, trabalhando com os dados, mostrando os dados. Tem risco a vacina? Tem alguns riscos, né? Tem já resultados que mostram a efetividade da vacina? Também tem. Enfim, eu acho que teria que trabalhar com os dados científicos, com os dados das pesquisas que estão sendo feitas, colocar claramente quais são os riscos, chamar a população, porque tem essa lógica de isso também é fruto de todo o neoliberalismo e da vitória, assim, de uma cultura do individualismo sobre uma cultura de soluções coletivas, né, para os problemas sociais. Isso vai se expressar também na saúde, porque a saúde você nunca pensa de maneira individual, porque se você está doente, pode ser que você contamine a pessoa que mora com você. Isso numa escala social também. Então, você vai pensar em imunização, você precisa pensar um projeto de imunização coletiva. Aí tem várias coisas que atrapalham. Então, acho que essa concepção mais individual de que eu decido sobre a minha vida e não tem nada a ver, tipo, como se a sua individualidade estivesse acima do coletivo e não que ela fosse parte desse todo, né? Então, acho que tem esse problema. Depois tem todos os misticismos que vão se imbricando com o Estado, os valores religiosos, no sentido de que cada um pode ter seu valor religioso, né, seus valores, a sua crença e tudo mais, mas o Estado, ele precisa ser laico justamente para ele desenvolver medidas que atuem na sociedade como um todo, que vão ter ateus, evangélicos, cristãos, umbandistas, enfim, todas as religiões possíveis, né, e na medida que mistura tudo isso, os valores religiosos passam também para as políticas públicas em saúde. Então, imagina só, para quem acha que os homossexuais precisam ser curados, que isso é uma doença, e não que é uma escolha que aí sim é do campo individual, né, o exercício da sexualidade
tá no campo do individual, ainda que a forma de exercer isso pode ser de maneira coletiva, no sentido de como evitar contaminações, enfim, tipo, proliferação de outras doenças. Então, a lógica que o SUS, os debates de saúde, né, trataram, por exemplo, a questão do HIV ligado com os usuários de droga, foi uma lógica da redução de danos. Isso só foi possível, qual que era a lógica, né? Então, se não é possível evitar, nesse momento, que as pessoas usem a droga, mas através do compartilhamento de seringa, está se ampliando a disseminação do HIV, então o que a gente precisa fazer é dar as condições para quem for já utilizar a droga, use só a sua seringa. Então, tem uma campanha de distribuição de seringas para os usuários, e isso foi uma das medidas fundamentais para evitar a proliferação conter, né, a proliferação do HIV, a disseminação. Agora, imagina, não tem como fazer isso se você não abstrai dos seus próprios valores em relação a quem usa droga, em relação à sexualidade das pessoas. Tipo, tem que abstrair totalmente e pensar de forma objetiva o que seria melhor para determinado combate à doença, né, que compor essa política pública. Eu vejo que no caso da vacina também teria que ser isso, só que a gente está num governo que, de fato, assim, é controlado não só o próprio Bolsonaro, mas tem um nível de atrelamento, né, da bancada religiosa com o Estado que não permite ter a melhor política pública em saúde, assim. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente teria que combater é isso, a luta por um Estado laico. Sim, eu tenho outros pontos também que para mim eu acho fundamental nesse debate, que é esse convencimento. Bom, primeiro a desqualificação do conhecimento científico, né? Então, Bolsonaro, desde que assumiu o governo federal, ou bom, desde antes, tem tentado desqualificar as instituições de conhecimento científico, de indicar reitores, de controlar a universidade. Então, um pouco de desqualificar essas vacinas é também tentar desqualificar os grandes centros produtores das vacinas, que, né, o pensamento científico, pensando na Fiocruz, na USP, no Butantan. Então, é claro que dizer que se você tem que assinar um livre esclarecimento, é porque em algum momento, o que ele quer dizer é assim, você quer vacina, tudo bem, mas eu não me responsabilizo. Quando tu tem que sair de algum lugar e deixar em livre esclarecimento que você sabe quais são as consequências disso, qualquer pessoa fica reticente de sair, né, ou de assinar um livre esclarecimento, de assumir para si um problema que é uma questão de saúde pública, porque significa que se você tiver problemas, então você se vire, porque você sabia que isso ia ter problemas, não vai ter atendimento no SUS, não vai ter cuidado, não vai ter nada. Então, assim, fica colocando a tua conta em risco. Também é desqualificar toda uma construção científica de um pensamento, de pesquisas, de testes, de produção, que está de um esforço das universidades e da saúde pública que funciona, de produzir uma vacina, enquanto o mundo todo está correndo atrás da produção dessa vacina, né? Então, para mim, tem esse ponto. E o outro ponto, que é onde ele se espalha, onde ele se manifesta, e que apoia essa desqualificação da ciência, está na rede de fake news, na produção de mentiras. Então, nos grupos familiares, eu também recebo um médico não sei aonde falando do RNA, que pode desenvolver mutações nas pessoas. Então, o que a pessoa fala, eu, médico, fulano de tal, do hospital, estou dizendo que esse colocar vírus na vacina, então isso gera mutações entre as pessoas. Então, tudo isso vai levando a população que não tem acesso à discussão da ciência, porque a gente tem discutido a importância dos projetos de extensão de chegar até a população, né? Mas como que a produção da ciência chega até a população? Se a universidade pública tem que ser referenciada socialmente, qual que é o acesso que a população tem do conhecimento de saúde para conhecer as etapas e se garantir no conhecimento da produção de medicamentos, da produção de saúde. E a outra coisa é
esse conhecimento em saúde centrado na figura de um médico, uma pessoa que se diz como autoridade, né? Então, as pessoas já não têm uma via de informação que seja clara, inclusive os próprios documentos acadêmicos não são coisas muito claras de se ler, não são informações ou comunicações que chegam tão fácil à população quanto um vídeo de uma pessoa que fala de maneira, assim, até vulgarizada, de maneira preconceituosa do desenvolvimento de possíveis sequelas da vacinação. Então, isso corre por uma rede de WhatsApp e não dá para desresponsabilizar as redes sociais, o Facebook pelo seu papel, né, de filtrar, e aí quem assistiu o documentário que fala sobre a questão das redes sociais, viu que esses algoritmos têm um papel importante para desestabilizar, inclusive, uma questão de saúde pública, que é a própria vacinação, né, do controle do coronavírus. Então, assim, a gente tem que produzir muita contra-informação, a gente está o tempo todo produzindo contra-narrativa, com documentários, com peças de informação, com programa de rádio, com um panfleto, com como a gente puder fazer, e sempre atualizando a linguagem, né? Então, a gente, por muito tempo, tem dificuldade em se aproximar da linguagem da população de maneira geral, falando como trabalhador de saúde, né? E aí tem todas as novas mídias, então, produção de TikTok, de Reels, de Instagram, esses vídeos minutos, tudo isso que a gente pode produzir e também rodar pelo WhatsApp e tentar produzindo cada vez mais contra-informação e tentando alcançar cada vez mais redes populares de comunicação. Então, rádio de supermercado, bota no poste, lá em Guadalupe, onde eu trabalhava, o Atacadão tinha uma rádio, botava uma caixa de som. Qual a possibilidade de tentar conversar também com esses lugares para botar um programinha de rádio passando para informar a população, carro de som. Então, tentar oferecer ofertar no sentido de ter oferta de quantidades, né? Não de ofertar como um material de consumo, mas ter disponível para as pessoas outras informações para que elas, de fato, possam tomar suas decisões e entender o que é uma decisão coletiva, né, não individual, como disse a Babi, já falou muito bem sobre isso. Bom, aproveitando o gancho sobre a falta de responsabilidade do Bolsonaro nesse período de pandemia, essa segunda-feira o Datafolha publicou um dado que 52% dos brasileiros não culpam o presidente pelas mortes na pandemia. E aí eu gostaria de saber o que vocês acham desse dado e como ele se espelha na sociedade. Olha só a Pâmela jogando a gente na fogueira. Bom, eu acho que assim, a gente estava falando sobre a irresponsabilidade do Bolsonaro e para quem ele fala. Ele tem uma fala muito popular, assim, né? A gente tem o hábito de falar como o Bolsonaro fosse, bom, ele é um idiota, mas como se ele fosse um idiota na maneira de comunicar, como se ele fosse, né, uma pessoa muito, não tivesse... É tão absurdo as coisas que ele fala, que parece, assim, hilário, que parece que nunca vai ser de um convencimento, mas ele trabalha muito num senso comum, assim, né? Então, inclusive, o jeito de falar, de parecer uma coisa meio fanfarrona, né, isso também é uma estratégia de comunicação. Então, o Bolsonaro, ele tem uma estratégia de comunicação que atinge boa parte dos trabalhadores, né, que ele fala de um senso comum, de preconceitos, que faz parte da estrutura da nossa sociedade, né? A gente está falando aí de uma estrutura social, racista, homofóbica, LGBTfóbica, misógina. Então, quando ele parte dessa iniciativa, desse princípio, é assim que ele trata com as pessoas, né? Ele chega a um senso comum desse jeito. Em algum momento ele falava do uso da máscara, né? Que usar máscara é uma coisa como se fosse menos macho porque usa máscara. Então, ele vai trabalhando um pouco isso dentro da estrutura da sociedade. E aí, quando você vê as mortes nos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil tem uma referência de desenvolvimento dos Estados Unidos, né, que se dá pelo imperialismo, é claro. Então, tudo que é de melhor, né, para a população de uma maneira geral, ele vem dos Estados Unidos, ele tem como referência os Estados Unidos. Se o Brasil tem muito menos mortes que os Estados Unidos,
Bom, é porque a pandemia mata mesmo, assim, né? O vírus que é altamente letal, não é a postura como o Ministério da Saúde tratou a pandemia e tal. Então, eu acho que também tem essa referência imperialista e tem essa referência da comunicação. E eu ia falar de um artigo, mas eu não me lembro o nome dele, assim, para indicar, mas há pessoas que discutem o grau de elaboração, inclusive, do discurso do Bolsonaro e de quem assessora ele, né? Se ele trabalha no senso comum, com algumas palavras de referência, com maneiras de se colocar, ele trabalha no ódio da população, assim, né? Ele trabalha dentro do que ele pode construir nesse discurso de ódio. Eu acho que segue um pouco nesse caminho, assim, né? De parecer que as pessoas defendiam, assim, como se ele tivesse pegado um país quebrado para tentar resolver, né? Então, até hoje, quando você vê as discussões, as pessoas estão falando assim, mas também o que o PT deixou para o Bolsonaro, ele está num outro campo, assim, né, de ser um cara salvador e que no meio do governo dele nem pôde governar direito, porque ele pegou uma pandemia, assim, né, que assolou a economia e a vida das pessoas. Então, eu acho que esse dado reflete isso, de uma certa maneira. Concordo com a Ellen, eu achei bem interessante essa reflexão sobre o discurso e como trabalhar com o senso comum e o ódio que tem, eu achei bem interessante. E acho que também depois o documentário da Ellen até coloca isso, né, de que as pessoas estavam ali num dilema que era ou se contaminar ou não ter o que comer. É toda uma estrutura que joga as pessoas para terem que trabalhar, então elas não tiveram direito à quarentena, estão ali sem informação, porque imagina que dentro do HU, a médica infectologista, ela chamava reuniões dentro do hospital com trabalhadores de todos os setores e falava, vocês não devem usar máscara para não causar pânico nos usuários. Gente, a infectologista falava isso pra gente. Todo mundo que estava ali na linha de frente, outros médicos, inclusive médicos progressistas, falavam que trabalhavam só com uma máscara, não precisava de face shield, mesmo estando ali no pronto-socorro, enfim. Em certa medida, também tentando não cair no alarmismo e relativizando. Agora, a grande questão é que não se tinha muita informação desde o início, para esses setores que estão ali na linha de frente da saúde trabalhando, ou que são estudiosos do tema, como os infectologistas, tinha muitas informações desencontradas logo no início. Imagina para a população. E aí depois, como tem, de fato, o vírus não tem uma mortalidade tão alta, né? Então, muitas pessoas se contaminaram e nem sabem que se contaminaram, só tiveram alguns sintomas mais leves e tal. Então, acaba ajudando a consolidar esse discurso do Bolsonaro de naturalização das mortes, né? Então, algumas pessoas morrem, outras não. Enfim, e o Brasil tem o SUS, né? Diferente, assim, não sei se vocês lembram, quando começou na Bolívia, no Equador, aquela situação de que tinha gente que estava andando pela rua e de repente caía morto, porque, enfim, era uma situação, ou mesmo na Itália, um país que enfim, uma outra situação econômica de desigualdades bem diferentes do Brasil, mas que não tem uma estrutura que conseguisse dar conta. Então, chegou num caos que era vários mortos dentro das casas ou nas ruas. Então, uma situação sanitária bem mais caótica, porque, enfim, comparando com o Brasil, são muitas mortes, mas é um país que está ali muito espalhado. Tem o SUS, que dá um pouco serve como um colchão ali de contenção, e aí eu acho que isso tudo foi ajudando a naturalizar o discurso do Bolsonaro de que não era algo tão grave assim. Logo, o que aconteceu no Brasil, como a Ellen falou, também aconteceu em outros países muito mais desenvolvidos, não tinha como evitar. Se você for pensar, assim, num pensamento mais senso comum, de fato, você olha para o mundo inteiro. No mundo inteiro, desde os países mais avançados, da Europa, nos Estados Unidos, até o Brasil, tiveram milhares de mortes. Centenas de milhares de mortes. Por que a culpa é desse presidente? Não convence, né? Porque, enfim, a gente tem que fazer toda uma mediação no debate para ir vendo todos os elementos. E a Ellen colocou muito bem que
todo o desmonte da saúde e a precarização são anteriores ao Bolsonaro, não veio de agora, né? Enfim, na própria Constituição de 88 tem lá um artigo, se eu não me engano é o 175 ou 174, que permite a iniciativa privada. Então, a iniciativa privada estava sempre ali, como que você falou? Na queda de braço, né? Na queda de braço entre a saúde pública e a saúde privatizada. Então, eu vejo assim um pouco a não responsabilização do Bolsonaro. Mas essa pesquisa também mostra que, por outro lado, 38% das pessoas acham que ele não é o principal responsável, mas que ele é responsável. E tem um outro dado, né, de 8% lá também, não me lembro exatamente, que acha que ele é o principal responsável. Enfim, então são 46%, né? 46% de pessoas que acham que o Bolsonaro tem alguma responsabilidade em tudo isso. Então, também, não é que tá tão fácil assim para o Bolsonaro. E aí, depois, quando vai ver a avaliação do governo dele, tem um índice de reprovação bastante alto, né? A estatística, ela serve para trabalhar jogar com a informação que se quer, né? Realmente, eu acho que a aprovação do Bolsonaro depende bastante também da relação da crise econômica, né? Se a gente está tendo auxílio e as pessoas estão conseguindo comprar alimento, as pessoas estão mais contentes, acabam tendo a popularidade do presidente acaba aumentando um pouco. Muitas pessoas se relacionaram com isso também. Aqui no chat a gente tem mais uma pergunta do Vitor Santos. Ele falou assim: minha mãe trabalha como auxiliar de farmácia no setor cirúrgico de 2 hospitais. Um deles, o Hospital da Cruz Vermelha, que trata majoritariamente queimaduras. Lá, era realizado por dia 15 cirurgias em média, e com a pandemia, o centro cirúrgico fechou e cederam os leitos para tratamento de Covid. Nisso, me perguntei se a ausência de leitos não teria fomentado essa perspectiva individualista e que corrobora, o desmonte do SUS. O que vocês acham? Ele perguntou, fecha aspas aí. Eu acho que tem um ponto bem interessante nessa pergunta, que fala sobre a ausência de leitos, que tem a ver um pouco do que a gente discutia da responsabilidade do governo federal, né? Então, a gente tinha... Bom, e a Fátima também fala isso né, eu acredito nesse episódio também, que ela fala sobre... Já tinha uma redução de leitos no público por desmonte, no privado por economia. Então... A gente chegou numa relação de leitos desativados aqui no Rio de Janeiro que era muito grande. Então, assim, você começa a criar um monte de hospital de campanha, né, pagando por uma estrutura de hospital de campanha, tendo leitos de hospitais federais que estavam desativados por falta de pessoal. Então, tem uma coisa que é da performance também, né, um pouco era performático essa produção desses hospitais de campanha, da construção dele, porque o município ia fazer tantos hospitais, o Estado ia fazer tantos, o governo federal tantos. Então, enquanto as estruturas dos hospitais federais sofriam e sofrem, né, e o Rio de Janeiro ainda teve um hospital que passou por um incêndio, que foi o Hospital Federal de Bom Sucesso, que por negligência do Ministério da Saúde, já avisando há muito tempo que o hospital tinha estruturas que estavam prejudicadas e que poderia acontecer um desastre, o Ministério da Saúde foi negligenciando até que se teve um incêndio no hospital, e esse incêndio no hospital acaba fechando outras áreas que não tinham relação com a área que sofreu o incêndio. Então se fechou muito mais leitos de hospitais federais por conta desse incêndio, dizendo que era possível remanejar para outros hospitais. Então se tinha uma fila de espera de 1 ano para cirurgia em outros hospitais, essa fila de espera ela passa para 3 anos. E olha que interessante, logo depois do incêndio, o Sírio-Libanês estava aqui no Rio de Janeiro discutindo questões do Hospital Federal. O que um hospital privado, né, nessa articulação com o governo federal, tinha interesse sobre essa situação do Hospital Federal de Bom Sucesso? Então, os trabalhadores do Hospital Federal de Bom Sucesso, em greve, já estavam denunciando isso, em que em algum momento esse sucateamento... Bom, isso também faz parte de uma pesquisa que já se diz que
avanço do plano privado, do setor privado na saúde, também em alguns momentos vai tomar enfermarias e alas de hospitais que são hospitais do SUS, porque aí eles teriam uma economia na estrutura de hospitais e poderiam, segundo eles, avançar na questão dos leitos do hospital privado e do acesso. É claro que teve uma fala de uma professora da Fiocruz dizendo que aumentou a mortabilidade nesse período de Covid, não só por Covid, mas por pessoas que não têm acesso a outros tratamentos, que morrem de câncer, porque não conseguem ter acesso ao seu tratamento de câncer, porque a ala de câncer foi removida para a ala de Covid. A ala de queimadura, e veja bem, queimadura não é uma coisa que você pode esperar, ou você pode fazer, é um tratamento imediato, assim, que tem que ter um acompanhamento intensivo. Então, de fato, essa redução de leitos, ela vai colocar as pessoas ainda mais em precariedade. E a população em sofrimento luta pelo seu. É claro que as pessoas estão tentando ter acesso à saúde, então, recentemente passou uma matéria de um senhor esperando há 7 anos por uma cirurgia de substituição do quadril. Agora, imagina, esse senhor há 7 anos está esperando ir para leito de Covid. Só que esse senhor está com a vida debilitada, pode morrer por outras questões que tenham a ver com a sua condição de saúde. É claro que as pessoas se comovem, mas ao mesmo tempo estão numa situação de precariedade tão grande que se coloca numa disputa de cuidado e atenção à saúde, que pode levar à individualização, sim, porque as pessoas acabam, ou talvez porque a gente da saúde também não se aproxima tanto de uma formação de educação em saúde, debate com a população, que parece que as pessoas têm que ficar o tempo todo disputando, e porque a lógica do direito que se trabalha é a lógica do direito do consumidor. Então, várias vezes, não sei se isso aconteceu com uma vez, as pessoas falaram assim, eu pago o seu salário, como se os R$4 que ela contribui no imposto pagasse, de fato, o meu salário, assim, né? Então, em vários momentos, as pessoas tratam o trabalhador de saúde como se fosse seu funcionário, na lógica do consumo, porque as pessoas conhecem o direito de consumo, não o direito humano, o seu direito social. Então, eu acho que isso também passa pela lógica do direito que as pessoas conhecem, assim, né, que está dentro desse pensamento, dessa ideologia neoliberal. Falei pra caramba, desculpa. Não sei o que vocês acham, acho que a Ellen pegou bem abordou bem esse tema. Precisa comentar mais? Eu achei muito bom. Não, a gente também achou muito bom. Gente, para não ficar muito cansativo, a gente já encerrou nossas perguntas aqui. A gente enviou também a inscrição aqui para conseguir o certificado, né? Quem quiser o certificado tem que entrar no nosso formulário aqui, cadastrar suas informações, e a gente vai encaminhar para vocês o certificado via e-mail. No mais, eu acho que foi um ótimo debate. Queria agradecer a todos os participantes, agradecer as convidadas e dar uma chance para vocês também encerrarem, se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu sei que a Ellen gostaria de compartilhar com a gente sobre a plataforma dela. Ellen, você quer fazer isso agora? Eu estou liberando aqui o acesso para você compartilhar a sua tela. Eu vou organizar aqui, acho que se a Babi quiser ir fazendo um encerramento, enquanto eu vou organizando aqui as coisas. Tá, eu queria então agradecer a oportunidade de debater com estudantes dentro da universidade, mas também todo mundo de fora da USP que pode ver. Nesse momento a gente está ali travando uma disputa de narrativa com a superintendência do hospital, que está utilizando uma liminar que foi um processo, né, que o sindicato entrou contra a USP para garantir a liberação dos funcionários que são um grupo de risco e a escala de revezamento para evitar o estresse emocional, enfim, o estresse físico também, utilizando isso para criar um discurso de que é por conta dessa falta de responsabilidade dos trabalhadores da saúde, do HU, que está sendo fechado o pronto-socorro obstétrico, o pronto-socorro infantil e outras especialidades de exames de imagem, enfim, consultas e tudo mais.
sendo que desde o início da pandemia a gente vinha brigando para que se tivessem contratações de funcionários, de mais trabalhadores por via de concurso da USP, concursos emergenciais, né? A gente conseguiu uma verba de, somando tudo, 40 milhões para realizar essas contratações, e até agora essas contratações não foram feitas. Tem cerca de, 160 funcionários novos que foram contratados antes mesmo da pandemia, não durante. Enfim, essa medida poderia ter sido tomada para organizar melhor o hospital, dar tempo da gente fazer os treinamentos com a equipe nova que entrasse, e assim pudessem ser liberados os trabalhadores do grupo de risco sem ter que fechar os atendimentos, né? E também, considerando que uma das primeiras medidas que o superintendente do hospital fez foi fechar os atendimentos, as consultas ambulatoriais, reduziu todas as cirurgias, né, programadas, só estava fazendo cirurgias de urgência, e trouxe o atendimento ambulatorial de obstetrícia, otorrino e oftalmo do HC para o HU. Então, e fechando o atendimento do HU, né? Então, a gente continuou trabalhando bastante ali dentro, mas não mais fazendo o serviço que a gente prestava para a população ali da região. Então, eu queria encerrar com isso, porque é uma oportunidade grande a gente poder debater toda a profundidade do tema da saúde, mas também os combates mais imediatos que a gente precisa dar. Então, precisa garantir a contratação de funcionários dentro do hospital. Sei que essa é a realidade de todos os outros, né? E combater esse discurso que acaba sendo bastante cínico e irresponsável com a vida dos trabalhadores. Já morreram 2 trabalhadores que eram um grupo de risco lá do hospital. E queria agradecer também a oportunidade de ter conhecido a Ellen, o trabalho da Ellen, que eu achei fantástico o documentário, gostei realmente muito das opiniões, dos debates, queria até pegar o contato para a gente fazer outros debates aqui entre os trabalhadores da USP. E obrigada, Mari, que falou comigo, obrigada a todo mundo. Ai, gente, a gente fica muito feliz quando vocês fazem amizade, sério. Agora acho que eu vou... Ellen, tá preparada aí para fazer o seu encerramento? Manda abraço. Ellen, você tá mutada, só para te avisar. Desculpa, eu apertei aqui, mas acho que foi muito delicado. Para a gente é super importante, assim, né, como o Bombozilla, que alcance a universidade, que alcance a população, que alcance os trabalhadores de saúde, porque quando a gente pensa em fazer a websérie, o que a gente pensa enquanto trabalhador de saúde, né? A gente usava o filme do Michael Moore para discutir a necessidade da saúde pública, o Ciclo, sabe? Vocês conhecem? E aí, em algum momento, a gente falou assim, que absurdo, a gente, trabalhador de saúde, a gente está dentro dessas questões, estamos aí lutando contra a privatização do SUS. Em algum momento a gente tem que construir uma peça audiovisual que a gente bota embaixo do braço, fala assim, dá para ouvir a palavrinha do SUS um minutinho? E aí passar o vídeo e fazer um debate sobre, assim, né? Porque o audiovisual tem essa capacidade de provocar sentimentos, de gerar sensações, de sensibilizar as pessoas. Então, assim, eu estou bem contente, né, que a gente tenha conseguido chegar no projeto de vocês, que vocês tenham nos encontrado, e que eu tenha conseguido encontrar a Babi, assim, que a gente pode construir coisas juntas, com certeza. E dizer que a plataforma também, vou compartilhar aqui com vocês. A plataforma é uma plataforma de acesso gratuito, a Bombozilla, e foi? Foi sim, foi. Então ela tem essa carinha aqui no celular, né? Na Bombozilla, a gente vai separando por categorias, tá vendo? Identidade de gênero, vidas negras importam, indígenas, e aí também tem mulheres indígenas, porque senão fica muita categoria para colocar na home. Tem ditaduras e terrorismo de Estado, saúde, musicais, alguns musicais de luta, cidades globais, videoclipe discurso, movimento estudantil, diáspora africana. Aqui embaixo a gente tem os canais, e recentemente a gente fez uma mostra, Latinoamérica as Mulheres se Defiende, falando sobre o 25N, os 16 dias de ativismo de enfrentamento à violência contra a mulher.
falando assim de uma maneira mais ampla, assim, para sair da violência entre parceiros íntimos, mas a mulher que é defensora de direitos e é violada pelo Estado, também, quando é assassinada por uma ditadura, por um Estado, também sofre um feminicídio, e no México se trabalha de enfrentamento à violência à mulher e à mãe terra, né, entendendo as violações que sofre, as lutas por territórios. Então, tem vários filmes muito interessantes para fazer essa discussão. Para além disso, a Bombozilla tem aqui alguns canais, você vai em menu e encontra as categorias todas, o idioma, então o inglês, espanhol, o português, maratonas que são coletâneas específicas, não consegui colocar, coletâneas específicas que a gente faz de acordo com algum tema ou algum debate. E aí na maratona tem vários filmes, então a gente passou pelo Dia da Consciência Negra, a gente tem a categoria de Vidas Negras Importam e Diáspora Africana, que as pessoas podem utilizar os filmes para fazer debate, todos os filmes produzidos das linhas de frente das lutas sociais, filmes produzidos por comunicadores independentes, então mostrando as lutas do continente. Enfim, e lá no final da página, deixa eu ver se aqui consigo mostrar, tem as coisas que a Bombozilla faz, né, então aqui o Apoia Aqui, que é a plataforma de financiamento colaborativo, o curso Tambor, que é a escola de documentário, ou como a gente tem trabalhado mais como recursos e formações para videoativismo, mostras e exibições, a gente trabalha com contexto de uma campanha de impacto, que não é colocar na grande mídia ou discutir o documentário como uma peça audiovisual que as pessoas possam consumir, mas sim um audiovisual que possa produzir reações, que possa chegar como a gente chegou até vocês, chegar a Babi, e aí startar um debate e produzir ações no campo das ações propositivas, né, de que isso gere alguma coisa, né, que não gere só sofrimento, porque discutir as questões sociais e tudo que a gente está imbricado nela, ela gera sofrimento para a gente de maneira individual, às vezes, né, e a ideia é que o documentário, ele gere um impacto, que ele traga... Eu achei que eu tinha parado o compartilhamento, foi? Parou sim, parou. Foi. Que ele gere mais do que isso, que ele gere atitudes, que ele gere ações. Então é isso, queria convidar vocês também para seguir a Bombozilla no Instagram, no Facebook, no Twitter, e a gente vai divulgando os filmes que vão entrando, vai colocando as coletâneas que vão aparecendo, e é isso. Gente, muito obrigada, foi uma tarde excelente, assim, e a gente está disponível para outras discussões, e vamos construindo um caminho do audiovisual como uma ferramenta de luta na defesa de direitos. Com certeza, eu acho que o Cinegre tem uma visão muito parecida. A gente vê que o audiovisual é essa ferramenta imensa e sensacional que a gente pode usar para resistência, que a gente pode usar para debater, enfim... eu acho que é exatamente isso, encaixa perfeito, e eu tenho certeza que a gente vai usar a Bombozilla para estar aqui. A gente está toda hora procurando filme que a gente possa exibir de forma gratuita, e é difícil encontrar. Então, assim, gente, muito obrigada, Babi, pela sua participação, Ellen, pela sua participação. Eu amei o debate, e espero que a gente continue fazendo esses nossos encontros aqui. A gente sempre vai estar convidando vocês, e espero a gente se encontrar em mais debates aí para frente. Agradecer também a todos os nossos participantes. Consigam aí a certificação de vocês pelo nosso formulário no chat. E muito obrigada, gente. É isso. Obrigada. Babi, vou pegar seu contato aqui com a Pâmela. A gente compartilha entre vocês duas, fazemos a ponte aí. Sim, por favor. Beijo, até mais, tchau, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau.